Empresário. Neste momento, convidamos para compor o palco a presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhora Ângela Costa. O presidente do BNDES, senhor Diogo Henrique de Oliveira. O diretor, vice-presidente de Relações Institucionais e coordenador dos Conselhos Empresariais da CRJ, senhor José Domingos Vargas, que será o mediador do evento. Queremos fazer um agradecimento ao Banco Bradesco, à Bradesco Seguros e ao BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Para fazer a abertura desta reunião, convidamos a presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhora Ângela Costa. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o nosso convidado, Diogo Henrique de Oliveira, presidente do BNDES, por ter aceito o nosso convite, ao nosso vice-presidente, José Domingos, ao nosso vice-presidente do Conselho Superior e vice-presidente dessa casa, Marco Paulo Moreira Leite, ao coronel Robson Queiroz Mota, representando o general Braga Neto, a Rodrigo Lourenço, superintendente executivo do Bradesco Seguro, ao jornalista Atos, que está conosco, ao nosso grande benemérito, Rui Barreto, que sempre é uma honra quando está aqui, ao nosso querido também grande benemérito, que sempre nos apoia com as suas orientações, o embaixador Marcílio Marques Moreira, ao cônsul-geral da Bélgica, Jean-Paul Charlier, a todos os amigos. Eu estou vendo tantos amigos, me deram umas fichinhas, senão eu ficaria a manhã inteira falando aqui sobre o agradecimento a vocês. E nesse tempo natalino que se inicia, compartilhamos fraternalmente com aqueles que são os pilares da Associação Comercial do Rio de Janeiro, nossos grandes beneméritos e beneméritos aqui presentes. Representante do espírito empreendedor a serviço da sociedade e do empresariado fluminense. O almoço do empresário tem o objetivo de trazer para nosso convívio nomes que estão em posições de destaque e que atuam efetivamente para definir o futuro do nosso país. Temos alcançado sucesso nessa empreitada e colecionamos palestrantes de peso em uma agenda focada nas oportunidades e desafios do Brasil. Hoje temos a honra de receber o presidente do BNDES, Diogo de Oliveira, responsável por grandes realizações no campo de desenvolvimento sustentável e competitivo da economia nacional. À frente do BNDES, desde abril deste ano, esse grande economista nos falará sobre a transformação estratégica do banco, que é, sem dúvida, um dos maiores indutores de crescimento do país e tem como missão viabilizar soluções financeiras que adicionam investimento para o desenvolvimento brasileiro. Não é uma tarefa fácil conduzir o instrumento estratégico de desenvolvimento de um país em demanda, com demandas históricas em várias áreas, como infraestrutura, pesquisa, inovação, tecnologia, necessidade de financiamento a empreendedores de todos os portes para a realização dos seus projetos de modernização. Todos estes desafios devem ser compartilhados pelo setor produtivo. E como representante deste setor, cabe-me também falar da pequena e média empresa, as suas necessidades de acesso ao crédito, uma vez que elas são as principais empregadoras do país.
Reitero nossos agradecimentos ao Diogo, porque hoje nós viemos aqui para escutá-lo, Diogo. E agradeço realmente a presença de todos. E tenho certeza que o BNDES, como realmente um banco que apoia o desenvolvimento desse país, estará sempre focado no empresariado. Muito obrigado pela presença, obrigada a todas. Informamos a chegada do grande benemérito e presidente do Conselho Superior da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor Humberto Eustáquio César Mota. O sucesso da nossa luta depende de uma associação forte, por isso a importância de empresários engajados em nossas causas. Associe-se e venha fazer parte da ACRJ. Gostaríamos de lembrar aos presentes que durante a palestra estaremos recolhendo as fichas de perguntas. Diogo Henrique de Oliveira, natural de Araguaína, Tocantins. É economista, mestre em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela Escola Nacional de Administração Pública, além de especialista em Comércio Exterior, Negociações Internacionais e Câmbio pela Fundação Getúlio Vargas. Desempenhou várias atividades na Secretaria de Tecnologia Industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Foi coordenador-geral de análise setorial, inicialmente na Secretaria de Acompanhamento Econômico e, posteriormente, na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Foi secretário adjunto na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Ocupou os cargos de secretário executivo adjunto e secretário executivo interino do Ministério da Fazenda, secretário executivo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, secretário executivo do Ministério da Fazenda. De maio de 2016 a abril de 2018, foi ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Em abril de 2018, foi nomeado presidente do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Para proferir sua palestra, convidamos o presidente do BNDES, senhor Diogo Henrique de Oliveira. Alô? Alô? Aqui, mais perto, acho que melhor aqui. Bom, muito bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a doutora Ângela Costa pelo convite, pela gentileza de nos abrir um espaço agradecer à Associação Comercial do Rio de Janeiro por essa oportunidade. Queria cumprimentar aqui coletivamente todas as autoridades, alguns amigos aqui presentes, os colegas do banco, e dizer da minha enorme satisfação de poder endereçar algumas palavras hoje, que eu espero que tragam alguma informação nova, pelo menos, e se não, pelo menos, alguma reflexão sobre as questões que envolvem o BNDES e a economia brasileira. Se eu pudesse resumir em uma pequena frase qual é a mensagem que eu espero deixar aqui hoje, é a mensagem de que o Brasil avançou muito, está avançando e vai continuar avançando. Essa é a grande lição sobre a história brasileira dos últimos anos, que eu acho que merece ser destacado e merece a nossa atenção, a nossa reflexão para que realmente se concretize, se realize aquilo que eu acabei de dizer. E o BNDES tem um papel importante nessa história e continuará tendo nos próximos anos, embora, na nossa visão, e daí o título da palestra, o BNDES está passando por uma grande transformação e terá no futuro um papel muito diferente do que teve no passado, principalmente porque a economia brasileira no futuro será muito diferente da economia brasileira dos últimos
60 anos, e isso enseja mudanças muito importantes na atuação do BNDES e na visão que nós temos de política econômica. Mas, bem, só para rememorizar um pouquinho, o ponto inicial é o que aconteceu nos últimos 25 anos, as grandes mudanças. A economia brasileira passou, nesses últimos anos, por transformações importantes que solucionaram os principais grandes riscos macroeconômicos da economia brasileira, que, como nós todos sabemos, na década de 80 estava bastante desorganizada. Então, nesses últimos 25 anos, nós conseguimos estabilizar a inflação e, nos anos mais recentes, o gráfico é propositalmente, digamos assim, essa escala é escolhida propositalmente, exatamente para dar a perspectiva do que era o processo inflacionário brasileiro e de que hoje, considerado aquele histórico, é um traço, é como se fosse zero. Não é zero, mas, na verdade, o nível de inflação que nós temos hoje está sob controle. Além disso, nos anos mais recentes, evidentemente, nós assumimos em 2016 com a inflação em 10% ao ano e fechamos o ano passado em 2,95%. Esse ano, provavelmente, alguma coisa em torno de 4%. Houve uma mudança importante do ponto de vista de taxas de juros na economia brasileira. Eu volto a esse ponto um pouco mais adiante, mas nós estamos hoje num nível aí de taxa de juros próximo de 4% ao ano, o que para parâmetros históricos é algo razoável. Houve uma expansão considerável do crédito no Brasil. Pode passar? Houve uma expansão considerável do crédito no Brasil nesses últimos 25 anos, e isso tem implicações muito importantes sobre o BNDES. Ainda hoje eu dava uma entrevista e exatamente a pergunta foi: os fundamentos da criação do BNDES estão presentes hoje? Eu diria que um dos fundamentos não está mais presente, que era a extrema limitação do crédito no Brasil na época que foi criado o BNDES. Hoje existe crédito no Brasil, existe crédito em volume abundante, mas ainda não em qualidade. Quer dizer, o crédito no Brasil ainda é curto, e ainda tem restrições muito grandes de acesso. Então, houve uma grande expansão do crédito no Brasil nos últimos anos. O sistema financeiro se desenvolveu em diversas áreas, mas ainda há questões que precisam ser endereçadas em termos de crédito. O Brasil resolveu o seu maior problema histórico. Em toda a história da nossa economia, o Brasil sofreu de crises constantes de falta de liquidez internacional. E isso foi resolvido. Se alguém puder passar o slide. E isso hoje está plenamente resolvido, não só pelo fato de que há um acúmulo de reservas, que todos conhecem, acima de 370 bilhões de reais, mas principalmente porque a dinâmica do setor externo brasileiro hoje é completamente diferente do que era no século passado. Então, o Brasil não é mais um país exportador de uma commodity. O Brasil hoje continua sendo uma economia de commodities, mas no plural. Então, há uma série de produtos agrícolas, minerais, industriais, que compõem uma pauta mais estável e que permite ao país ter uma redução considerável da sua vulnerabilidade externa. O Brasil também avançou enormemente em termos de redução da pobreza. Então, nós saímos na década de 90, se a gente for para trás é ainda pior, mas aqui começando em 1990, 38% das pessoas abaixo da linha da pobreza para um nível ainda duro, grave, de 8%, mas de qualquer maneira uma evolução extremamente importante em termos de redução da pobreza. A agroindústria é o grande motor da economia brasileira, o agronegócio em geral, e nós veremos logo adiante que isso tem muito a ver com o crescimento da produtividade nesse setor do agronegócio.
O gráfico seguinte, nós colocamos o índice de produtividade e o percentual da população aplicada ao setor. Então, você vê no gráfico inferior à esquerda, o setor agropecuário tinha mais de 60% da população brasileira nos anos 50 e vem caindo para próximo de 10% da população hoje, enquanto a produtividade desse setor, colocando, né, um índice de base 100 em 1950, hoje estaria em mais de 1.000, ou seja, a nossa produtividade nesse período, né, foi multiplicada por 10 nesse setor da agroindústria. Os outros setores, entretanto, não tiveram a mesma performance. E não é por outro motivo que nós continuamos vendo, né, os setores industriais e de serviços brasileiros que continuam tendo um desempenho de competitividade muito abaixo de outros competidores, né, internacionais. Mas bem, tudo isso aconteceu e o Brasil, né, teve grandes transformações. Nós temos uma economia... deu algum problema aí. Volta lá, Mônica. Não há sombra de dúvidas de que houve grandes evoluções na economia brasileira, na sociedade brasileira em geral. O Brasil hoje é um país mais integrado, mais socialmente justo, é um país que tem grandes empresas, grandes competidores internacionais, uma pauta diversificada, um sistema financeiro complexo, moderno, com produtos compatíveis com outros mercados internacionais. Tudo isso dito, muito bem. Entretanto, nós não andamos uma casinha sequer no jogo internacional, né? Se você puder colocar o slide correto, você está bem no final aí, você pode voltar bastante. Pode voltar. Pode voltar. É que você apertou aí sem querer e passou todos os slides. Pode voltar bastante. Aí, vamos para frente. Aí. Então, esse gráfico aqui eu coloquei o tamanho do PIB de algumas regiões do mundo, em 1992 como uma base inicial, e aí a gente vê o que acontece. O PIB do Brasil, na verdade, não se distanciou do PIB dos Estados Unidos, né? Cresceu um pouco mais que os países da União Europeia, um pouco menos que os países da América Latina em geral, mas muito, muito menos do que os países asiáticos. É claro que há um grande peso da China nesse indicador, mas é fato que, em relação aos países desenvolvidos, nós praticamente não avançamos. Continuamos, né, sendo aquilo que sempre fomos, um grande país da América Latina, com um grande futuro e com grandes problemas a superar. Mas eu acredito que nós realmente conseguiremos superar muitos desses desafios. A situação atual da economia brasileira também, né, representa um grande avanço em relação aos últimos 2, 3 anos. Nós saímos, né, de uma brutal recessão em 2015 e 2016, né, com uma queda de mais de 7% do PIB, uma queda de 10% do PIB per capita, né, números estarrecedores para a história da economia brasileira. Não há precedente disso, exceto na década de 30. E em termos de PIB per capita, nem a crise de 30 provocou a queda de PIB per capita que nós tivemos agora. Então, é uma situação realmente ímpar e que foi superada a duras penas. Então, nós estamos esse ano indo para um crescimento de pouco mais de 1%, e há perspectivas objetivas de que nós teremos um crescimento próximo do PIB potencial nos próximos anos. O desemprego não apresentou uma queda expressiva, mas tivemos o estancamento do crescimento do desemprego, uma pequena redução, em torno de 12% de desemprego é um índice elevado, e temos que lembrar que, além do desemprego, há o desalento, né? Então, nós teríamos hoje aproximadamente 12% de desemprego e mais ou menos a mesma coisa de pessoas em desalento. Tivemos uma recuperação muito forte
do lado externo da economia brasileira, saindo de um déficit em transações correntes de mais de 4% do PIB para praticamente a estabilidade em termos de transações correntes, 0,5% do PIB. Saldo comercial em torno de 50, na verdade, em torno de 60 bilhões de reais de saldo comercial, queda da inflação, queda dos juros e a retomada do crédito. Eu vou qualificar um pouco mais adiante a questão da retomada do crédito. Nós, principalmente na pessoa jurídica, tivemos uma queda muito grande de volume de crédito. Praticamente 7% do PIB foi a redução do tamanho do crédito para a pessoa jurídica nesses últimos 4 anos, né? Mas, no momento, há já um processo claro de retomada do crédito, inclusive para as pessoas jurídicas. E o investimento tem voltado, num nível muito baixo, né? O investimento na casa de 16% do PIB é completamente insuficiente para a economia brasileira se desenvolver. Na verdade, nós precisaríamos estar acima de 20% do PIB de investimento para ter um crescimento próximo do PIB potencial. A vantagem hoje é que há uma grande capacidade ociosa, então nós poderemos avançar durante algum tempo sem um investimento mais forte, porque há espaço para retomada. Ainda assim, tivemos um crescimento do investimento acima de 3% nos últimos 3 trimestres. O hiato do produto, o ano passado, fechou em 4,5% do PIB, negativo. Então, esse espaço que eu menciono, o hiato do produto, é a diferença entre o produto efetivo e o produto potencial. Então, nós estamos 4,5% abaixo do que deveríamos estar em termos de produto. E isso nos permite que tenhamos, nos próximos anos, um crescimento, né, chegando a 3,5% até 2023, sem provocar pressões inflacionárias, sem gerar um tensionamento na estrutura produtiva da economia brasileira. Então, tivemos grandes avanços nos últimos 25, 30 anos. A situação atual melhorou consideravelmente em relação aos últimos 3, 4 anos e temos espaço ocioso para continuar crescendo a um nível perto do PIB potencial, né, nos próximos 5 anos, né, sem a geração de pressões inflacionárias. O grande desafio desse caminho é a produtividade. Nós colocamos nesse gráfico aqui o que seria a produtividade da economia brasileira na década de 80 e hoje, e praticamente não há avanço em termos de produtividade, né, transformada em dólares entre 1980 e 2015. Esse é o grande desafio da economia brasileira. Esse desafio da produtividade tem um dos vértices mais importantes na infraestrutura. A falta de uma infraestrutura eficiente tem sido um gargalo permanente da economia brasileira. E tanto mais quanto a expansão da produção vai se interiorizando no país e adentrando o interior do país. Então, a nossa qualidade de infraestrutura é deplorável comparada a países como Venezuela, por exemplo, né? E os impactos disso na produtividade são enormes. O que nós precisamos, portanto, é aumentar fortemente o investimento em infraestrutura. E aqui há um papel muito importante para o BNDES, não só no papel de financiar, como principalmente o papel de estruturar os grandes projetos de infraestrutura do país. O Brasil perdeu, ao longo das últimas décadas, a capacidade de gerar projetos. Nós tivemos, na década de 60, na década de 70, uma capacidade mais ampla do Estado de planejar e de elaborar projetos. Isso foi se perdendo ao longo da década de 80, 90, e não se recompôs isso. E hoje, estruturalmente, nem o governo federal, nem os governos estaduais e municipais têm capacidade para elaborar projetos complexos de infraestrutura. O BNDES está fazendo isso agora.
nós criamos uma área para desenvolvimento de infraestrutura, que eu acho que deve ser um dos papéis fundamentais do BNDES nessa nova economia, é o papel de não só financiar a infraestrutura, mas principalmente de estruturar os projetos. O financiamento para a infraestrutura, inclusive, poderá vir de outras fontes. Há investidores internacionais, há fundos de investimento, o mercado de capitais brasileiros tem se desenvolvido. Eu ouso dizer, e tenho dito isso repetidas vezes, não há falta de recursos para financiar a infraestrutura. Os nossos problemas são de outra natureza, é de gerar confiança para o investimento e de efetivamente estruturar bons projetos para a infraestrutura. O gráfico seguinte traz alguns elementos que me levam a essa convicção. A linha amarela superior mostra exatamente o ciclo de investimentos no setor de energia. E a gente vê claramente que após o apagão, em 2002, foram feitas importantes alterações regulatórias, jurídicas, né, e estruturais do setor de energia no Brasil. E o investimento do setor de energia deslanchou fortemente durante mais de 10 anos. No período de 2014, a partir de 2012, na verdade, começaram a fazer diversas alterações do marco legal do setor que geraram bastante crítica e muita insegurança nos investimentos. E houve uma retração imediata, uma reação imediata de retração. A partir de 2016, nós desfizemos várias daquelas regulações equivocadas, adotamos medidas mais eficientes do ponto de vista regulatório e rapidamente o investimento em energia reagiu e está sendo retomado. Se nós olharmos hoje, por exemplo, linhas de transmissão praticamente não dependem de recursos do BNDES. Tem financiamento, algumas foram financiadas 100% com investidores privados, projetos de energia eólica, projetos agora de energia solar, todos encontram financiamento. Uma base jurídica sólida, uma segurança jurídica do marco regulatório e o investimento deslancha sem a necessidade de recurso ao orçamento público. O setor de saneamento é exatamente a história oposta disso tudo. O setor de saneamento é uma das maiores deficiências em infraestrutura no Brasil, né? Basta dizer que nós temos menos de 30% de esgoto tratado no Brasil, em média, né? Em média. Em algumas regiões, o nível de tratamento é 5%, 6% do esgoto. E, entretanto, não há ampliação de investimento nessa área. Mesmo quando o governo colocou recursos orçamentários para investir nesse setor, o investimento não deslanchou. Todos os anos o FGTS disponibiliza uma verba para investimento em infraestrutura, sobra verba no final do ano. O BNDES sempre tenta financiar e a gente consegue muito pouco financiamento para o setor. Por quê? Porque há uma disfunção regulatória no setor de saneamento que, se não for superada, nunca teremos investimento em saneamento, que é o fato de que a competência regulatória do setor está equivocadamente colocada nos municípios. Isso não vai funcionar. A regulação é municipal, as empresas são estaduais e o recurso é federal. Eu não preciso nem me alongar muito para todo mundo entender que isso não tem como funcionar e não gera segurança para o investimento. Ninguém vai investir numa concessionária de saneamento e no dia seguinte a Câmara de Vereadores, o prefeito acorda de mau humor, muda a lei, muda isso, aplica aquilo. Isso tem ocorrido, inclusive. Então, são questões que precisam ser endereçadas, que não custa dinheiro, custa dedicação, estudos adequados, definição de regras e práticas regulatórias eficientes, internacionalmente experimentadas, né, para que a gente tenha capacidade de atrair não só o operador da infraestrutura, mas também o financiador. E eu insisto, não há falta de recursos, não há falta de recursos no BNDES, não há falta de recursos no mercado privado nacional e não há falta de recursos internacionais para investir nessas áreas no Brasil. A única coisa que tem faltado é segurança, estabilidade regulatória e elaboração de bons projetos.
Bom, acaba que eu já mencionei bastante a questão do investimento, né, mas é importante, né, olhar essas curvas e ver que nós tivemos, nesses últimos anos, uma retração muito forte do investimento e que esse é um gargalo fundamental que nós precisaremos superar nos próximos anos, que é a retomada do investimento no país. Como eu dizia, a questão das fontes de recursos. Por que eu ouso sempre dizer que não há falta de recursos? Primeiro que nós temos um padrão de investimento no Brasil, onde praticamente 50% dos recursos são recursos próprios dos investidores, né? E aí nós vemos, por exemplo, um tema que é sempre colocado, muita gente, acho que, a meu ver, exagera um pouco a importância disso. As fontes externas, né, elas representam praticamente 8% do financiamento, do investimento no país. Então, não só há uma liquidez internacional enorme disponível para ser captada, como isso não é um gargalo efetivo para o nosso investimento. O investimento no Brasil hoje pode ser totalmente financiado com recursos nacionais e, além disso, há uma facilidade de acesso a mercados estrangeiros. Mas eu insisto sempre na dificuldade de confiança, de segurança jurídica. O mercado de capitais tem se desenvolvido, né? Há uma enorme quantidade de recursos disponíveis. Basta dizer que os fundos de investimento em renda fixa têm 4 trilhões de reais em carteira. Tudo parado em títulos, né, da dívida pública federal, a maior parte disso atrelado à Selic, em letras, né, as chamadas LFTs, com um prazo, né, que até tem sido alongado consideravelmente ao longo dos últimos anos, mas que ainda assim são prazos curtos do ponto de vista de necessidade de investimento. Mas o meu ponto aqui é o seguinte: esse dinheiro está todo disponível para circular na economia brasileira nos próximos anos. Mantida uma política econômica saudável, coerente, consistente, nós teremos taxas de juros cada vez menores. E isso vai fazer com que esses poupadores, investidores que têm esses recursos paralisados nesse tipo de aplicação comecem a buscar aplicações que tenham uma rentabilidade maior. E basta 10% disso circular e nós já teremos 100% de financiamento do investimento do país viabilizado. E além disso, há recursos de fundos de pensão, recursos de seguradoras, os family offices, tem quase R$1 trilhão em family office, seguradoras e fundos de pensão. Isso tudo está disponível, são R$6 trilhões em ativos no sistema financeiro brasileiro, mais do que suficiente para financiar o nosso investimento. O próprio desenvolvimento do mercado de debêntures de infraestrutura mostra uma evolução considerável. Esse ano nós já tínhamos, até julho, 10 bilhões em emissões e agora, até o final do mês passado, já 14 bilhões de reais em emissões de debêntures de infraestrutura. Para se ter uma ideia, nesse mesmo período, o BNDES aprovou mais ou menos 20 bilhões de reais para a infraestrutura. Então, o mercado hoje de infraestrutura, de financiamento de infraestrutura, já está, digamos, andando próximo do BNDES. É natural que, com a retomada do investimento, esses volumes devam crescer consideravelmente. Eu sou convicto de que o mercado de capitais está pronto para desabrochar. Há instrumentos, eu vejo os gestores construindo equipes para avaliar infraestrutura, equipes estudando. Eu vejo investidores se especializando em investir em infraestrutura. Então, eu vejo todo um movimento de desenvolvimento do mercado de capitais. E o BNDES está apoiando fortemente esse mercado. Nós aprovamos, em julho, mais ou menos, a norma de participação do BNDES nos fundos e nas emissões de infraestrutura. Então, o BNDES vai adquirir até 50% dessas emissões. Sempre caudatário, no seguinte sentido, de que o BNDES vai investir aquilo que for necessário para complementar o mercado. O BNDES nunca vai expulsar o investidor privado, ele vai sempre complementar as emissões, dando segurança para os emissores de que podem ir adiante, que haverá o cumprimento da captação. Então,
O BNDES está apoiando o desenvolvimento do mercado de capitais para financiamento à infraestrutura. Bom, isso, digamos, é apenas uma parte da grande mudança de atuação do BNDES. Eu vou, sinteticamente, dar 2 números para a gente perceber o que aconteceu nos últimos anos no BNDES. Hoje, o BNDES aplica 40% dos seus desembolsos em infraestrutura e 50% em pequenas e médias empresas. Então, o foco hoje do BNDES mudou consideravelmente do que é o anedotário, né, popular, de ser um banco que só financia empresas muito grandes e coisas muito grandes, para ser um banco que está focado num conjunto diferente de empresas e de projetos. A nossa visão é de que o BNDES tem que se atualizar. Nesse slide aqui, eu acho que não dá para ler muito bem ali, mas é a evolução dos bancos de desenvolvimento. Desde a origem, né, no início do século passado, quer dizer, os bancos de desenvolvimento foram criados inicialmente com o foco de industrialização. Então, era uma função quase que única do Banco de Desenvolvimento, era industrializar as economias, dentro de uma visão de que industrialização era sinônimo de desenvolvimento econômico. Hoje, nós sabemos que não é bem assim, e nós sabemos que há papéis muito diferentes que precisam ser realizados pelos bancos de desenvolvimento. O BNDES, em particular, hoje, tem atuação muito importante no desenvolvimento do mercado de capitais, no fomento ao desenvolvimento tecnológico, né, e nós vamos lançar agora, dia 6 de dezembro, eu queria deixar o convite aberto a todos, a maior iniciativa do banco nessa área, que é a criação do BNDES Garagem. É um ambiente para desenvolvimento de empresas inovadoras, de startups, onde, né, o banco vai providenciar uma série de serviços de suporte a essas empresas, para que surjam, né, novas iniciativas, novas empresas inovadoras. Então, o papel do BNDES hoje, a meu ver, se ampliou do ponto de vista de atuação, mas não necessariamente do ponto de vista de volume de atuação. Então, o BNDES tem que ter um papel importante no financiamento das exportações brasileiras, tem que ter um papel importante no desenvolvimento da infraestrutura, tem que ter um papel importante no desenvolvimento dessas empresas inovadoras, dessas empresas que carregam tecnologia, agregação de valor e agregação de conhecimento na economia brasileira. Tem que manter a sua função de financiador de longo prazo. O BNDES continuará sendo, nos próximos anos, o principal financiador de longo prazo, porque vai levar um certo tempo até nós termos a conclusão desse processo de desenvolvimento do mercado de capitais de longo prazo. Neste processo, o BNDES tem que ir sempre deixando espaço para o mercado ocupar. Mas, a meu ver, ele não pode deixar o espaço vazio, né? É preciso que haja um processo de phase-in e phase-out concomitante. À medida que o BNDES vai saindo, o mercado vai avançando. Então, esse é, né, o caminho que nós acreditamos que deve ser, né, perseguido nos próximos anos e que, a nosso ver, já começou e que tem tido também, a nosso ver, resultados bastante positivos. Do ponto de vista de portfólio de produtos, também há uma grande modificação. Então, os bancos de desenvolvimento hoje, além de fazer, né, o tradicional, que são os empréstimos, garantias, fazem participação acionária. 80% dos bancos de desenvolvimento do mundo fazem participação acionária, assim como o BNDES faz. Não faz sentido o BNDES ter uma participação acionária na Vale. Não faz sentido ter uma participação acionária na Eletrobras, na JBS, na Eletropaulo e assim por diante. Isso não faz sentido, porque são empresas que não precisam desse tipo de suporte. Mas faz sentido ter participação acionária em empresas que estão em fase de crescimento, que estão em fase de desenvolvimento, empresas médias que podem escalar e ocupar espaço nos mercados. Então, isso faz todo sentido, né? E o BNDES está reorientando as suas participações acionárias. Esse ano nós devemos vender mais de 12 bilhões de reais em participações nessas grandes empresas e vamos direcionando esses recursos para participações acionárias em empresas menores através de fundos de private equity, fundos de capital anjo, né, uma série de instrumentos financeiros modernos que são direcionados para incentivar o desenvolvimento
dessas empresas nascentes. O BNDES tem também linhas de, até há pouco, foi lembrado, de um dos projetos que nós temos, são recursos não reembolsáveis para desenvolvimento de tecnologia, para desenvolvimento de ações sociais e assim por diante. Nós acabamos de lançar um programa não reembolsável para desenvolvimento de internet das coisas, essas novas tecnologias disruptivas, e que, a meu ver, trazem uma oportunidade muito grande para o Brasil, porque essas novas tecnologias elas não são dependentes de bens e de produtos. Elas são dependentes da capacidade de formatar soluções integradas. E nisso, o Brasil tem uma grande vantagem, porque, por uma série de fatores, o Brasil desenvolveu uma grande quantidade de pessoas com conhecimento nessas áreas de tecnologia. Então, o Brasil terá aí uma grande... O BNDES, então, lançou um edital, mais de 20 milhões para setores diferentes, para projetos nessa área. Fizemos um projeto para a educação, um projeto para inserir tecnologia na educação, junto com a Fundação Lehman, projeto muito interessante, também 20 milhões de reais. Então, o Banco de Desenvolvimento tem essa função também de complementar espaços que são necessários para o desenvolvimento da atividade econômica. E o que eu acho que é a visão mais moderna, que são os value-added services, que é a capacidade que o banco tem de gerar valor a partir da interação com os diferentes clientes, com os diferentes agentes da sociedade, criação de networks, e a aplicação do conhecimento. Um exemplo que eu dou disso, o mercado hoje, por exemplo, quando financia um projeto de infraestrutura, ele quer que o BNDES participe. Os investidores querem colocar dinheiro num projeto que o BNDES financie também, porque ele sabe que o BNDES tem conhecimento daquele setor, conhece os players, conhece a regulação setorial. Então, digamos, uma função do BNDES trazer esse valor agregado de conhecimento e transformar isso num projeto palatável para os investidores. Bom, acho que vale a pena mencionar a preocupação que nós temos com o estoque de capital no Brasil. Nos últimos anos, o nível de investimento não foi suficiente sequer para repor o estoque, a depreciação do estoque de capital no Brasil. Traz um certo otimismo o fato de que, aparentemente, o processo de desalavancagem da economia brasileira está, se não concluído, mas muito próximo da conclusão. É importante salientar o tamanho da participação do BNDES nos últimos anos em termos do investimento. O BNDES financiou aproximadamente de 30% a 50%, por exemplo, em ferrovias. O BNDES é o principal financiador no setor de energia, o principal financiador no setor de transporte urbano, em saneamento. Quer dizer, o BNDES tem tido uma atuação bastante sólida nos mais diversos setores da economia brasileira, como um dos principais financiadores. Bom, já mencionei a importância de estimular o mercado de capitais e o papel que o BNDES tem nisso. Então, só para resumir, eu diria que na nova economia, que eu chamo a economia do juro baixo, o papel do BNDES é diferente do que foi nos últimos anos. O produto do BNDES nos últimos 60 anos era juro baixo. Era isso que o BNDES vendia. Numa economia de juro alto, o BNDES vendia juro baixo. E, por vender juro baixo, cabia, inclusive, ao BNDES uma certa cota de ineficiência. Então, o BNDES podia demorar prazos longos para decidir as operações, o BNDES poderia ter produtos muitas vezes inadequados aos clientes, o BNDES poderia ter uma série de dificuldades de acesso e tudo. Hoje não é mais isso. O BNDES tem que ser muito eficiente nas operações. Nós alteramos completamente a maneira de avaliar as operações dentro do BNDES.
extinguimos a fase de enquadramento. Então, as operações do BNDES passam a ter uma visão mais de empresa do que de projeto. Então, as empresas, né, serão habilitadas por um período longo e, dentro desse período, ela vai apresentando os projetos e toda aquela fase de análise, de balanço, de regularidade, de uma série de coisas, já está cumprida. Então, as operações se tornam muito mais rápidas. Nós lançamos, inclusive, um produto, que é o BNDES Finame Direto, que é automático. Então, uma vez habilitada, a empresa online contrata e desembolsa imediatamente. Então, o BNDES está se reformulando para ser eficiente e adequado às necessidades das empresas brasileiras. Lançamos uma série de produtos de natureza diferente para atender públicos específicos, produtos para pequenas empresas, produtos digitalizados, né? Então, essa transformação do BNDES está apenas começando, terá que ter continuidade nos próximos anos, para que o BNDES continue a cumprir o papel de ser um dos elementos, um dos indutores do desenvolvimento da economia brasileira, compreendendo bem o cenário que nós teremos nos próximos anos, que é um cenário de juro baixo, um cenário de maior competição, um cenário de maior exposição da economia brasileira à competição externa e, por outro lado, um cenário de mais abundância de recursos, um cenário de maior facilidade de acesso a crédito, e o BNDES precisa se especializar naquilo que o mercado não pode ou não tem apetite para atuar, né? E, do outro lado, ser o próprio BNDES um dos dínamos do desenvolvimento do mercado financeiro brasileiro, atuando sempre complementarmente e criando produtos que ajudem o mercado a se desenvolver. Então, essas eram as minhas palavras iniciais e nós ficamos, então, abertos às perguntas. Muitíssimo obrigado a todos e fico à disposição para perguntas. Passamos a palavra ao senhor José Domingos Vargas para a leitura das perguntas. Presidente Diogo, em primeiro lugar, eu queria parabenizá-lo pela sua palestra. Ela foi tão consistente que ela já eliminou aqui uma série de perguntas. Eu vou apenas priorizar algumas em benefício aí de um entendimento maior de nós todos aqui. A primeira questão que eu gostaria de perguntar ao senhor é com relação às privatizações. O BNDES, no governo Fernando Henrique Cardoso, teve um papel importante na formatação das privatizações. E hoje, com o novo governo, temos informações através de jornais da criação eventual de uma secretaria para privatizações. A pergunta que eu faço é o seguinte: o senhor entende que o BNDES tem condições de dar cabo desse desafio? Está preparado para isso? É uma ação sobreposta à nova secretaria ou não? Obrigado pela pergunta. Ajuda a esclarecer, né, algum ruído. Essa função sempre existiu no governo. O governo sempre tem um órgão do governo que é responsável pelo programa de privatizações e o BNDES é o órgão operacional do programa de desestatizações. Então, foi assim na década de 90 e é assim hoje, e nós acabamos de privatizar 5 distribuidoras elétricas. Temos esse ano ainda o leilão da loteria, Lotex, e temos em carteira uma lista de mais ou menos já talvez uns 20 projetos, né, entre desestatizações e concessões em andamento. O que nós fizemos agora recentemente, que eu acredito que terá plena continuidade, é fortalecer essa área de desestatização, criando, digamos assim, criando até produtos de prateleira. Então, nós já temos contratados consultores, assessores, tudo, e à medida que o projeto seja identificado, nós temos capacidade de acionar quase que imediatamente esse conjunto de profissionais para dar cabo ao processo de privatização, de concessão, de parceria público-privada, o que seja, né? Então, isso foi desenvolvido ao longo desse ano.
e hoje, digamos, nós teríamos até mais facilidade do que houve no passado para endereçar esses projetos. Evidentemente que eu tenho que manifestar a plena concordância, né, com a necessidade, né, de privatização de uma grande quantidade de empresas estatais, não só no nível federal, também nos outros níveis de governo. Há uma quantidade de empresas que precisa ser privatizada, sem o que nós não teremos uma economia eficiente. Nós estamos, né, em andamento com a privatização. Não é nem privatização, o caso da Eletrobras é mais interessante ainda, porque é uma capitalização. Então, você vai aumentar o capital da empresa, diluir o governo federal. O governo federal não vai vender as suas ações, ele vai remanescer, no entanto, não vai ter o controle, porque pelo aumento de capital o Estado fica diluído. Que está em andamento e é fundamental, né, e há tantas outras, né, e eu realmente espero que nos próximos anos nós tenhamos a satisfação de ter um grande programa de privatizações e principalmente de concessões de infraestrutura, né. O Estado não tem capacidade para investir em infraestrutura, isso está patente, mesmo com a reforma da Previdência não terá nos próximos anos, porque qualquer que seja a reforma, o impacto dela é gradual. Então, nos próximos 5, 8 anos, dificilmente você terá uma retomada da capacidade de investimento do governo federal nos patamares necessários, seria alguma coisa em torno de 2,5% do PIB. Só para ter ideia, o ano passado, esse ano, o número é estarrecedor. Esse ano, até agora, foram 18 bilhões de reais de investimento do governo federal. 18 bilhões de reais. O ano passado foram 25 bilhões. Nós chegamos a ter 55 bilhões de investimento em 2014, se não me engano, né? E só né, a despesa com previdência aumenta 50 bilhões esse ano. Aumenta. Olha o cuidado. Aumenta 50 bilhões. Nós vamos gastar esse ano mais de 700 bilhões de reais com previdência. E não devemos passar de 20 bilhões de investimento. Então, esses números são estarrecedores e daí é que eu tenho plena convicção de que não há outro caminho que não seja, né, fazer concessões, privatizar algumas empresas e o quanto mais rápido a gente puder avançar nisso, melhor. E o BNDES está plenamente preparado para ser, mais uma vez, como sempre foi, o agente operacional disso. Não se confunde com o agente político, com o programa de governo que precisa ter uma secretaria ou um programa, como hoje existe o PPI, ou o que seja, né? Precisa ter uma estrutura de governo para conduzir o processo e precisa ter um agente operacional que é o BNDES. Perfeito. Eu tenho aqui uma pergunta do nosso grande benemérito, Dr. Aristóteles Dumont, que indaga e ele reconhece a atuação importante do BNDES e ele pergunta o seguinte: como captar em ações com a atual tributação? Como é que o senhor vê isso? Com a atual tributação. Deve ser a carga tributária. Como captar em ações com a atual carga tributária, não é isso? Não entendi. Quando a ação se valoriza, você ainda é punido porque tem que pagar imposto de renda sobre isso. E isto desestimulou o mercado de capitais. Hoje, o número de poupadores, pessoas físicas, é inferior ao dos anos 80. Então, seria, no caso, tirar da valorização ou tirar do dividendo. Alguma coisa tinha que ser feita, porque a melhor maneira de capitalizar é colocando ações e democratizando o capital. Bom, eu não vou avançar muito. Eu já tive competências nessa área, mas não tenho mais. Então, eu vou me ater aqui ao papel do BNDES nessa seara. Então, primeiro, só um esclarecimento. Assim, a distribuição de dividendos para o acionista, pessoa física, é isenta, né? Nós temos uma tributação de ganho de capital, como o senhor disse, à medida que a ação se valoriza,
paga-se 15% a título de ganho de capital. E você tem, né, no padrão 34% de imposto de renda mais CSLL na pessoa jurídica e no sistema financeiro 45%, né, de imposto de renda mais CSLL. Né? Então, de fato, e a discussão, na verdade, ela está indo no sentido, né, não sei se é a posição deste governo, não foi do governo atual, mas há sempre demandas no Congresso e em algumas outras partes da sociedade para que os dividendos sejam tributados. Né? Eu sempre me posicionei contrário a essa ideia, porque eu acho que, no caso do Brasil, a tributação na pessoa jurídica já é elevada. Então, essa foi sempre a minha posição a respeito desse tema. Eu não sei como é que está essa discussão hoje, então não poderia tecer nenhum comentário a título, né, do que poderá acontecer para frente. Mas é evidente que o mercado brasileiro hoje tem um número muito pequeno de empresas listadas. Nós temos mais ou menos 400 empresas listadas e dessas, na verdade, pouco mais de 100 são realmente negociadas de maneira significativa. Então, sim, é um número extremamente pequeno de empresas listadas. O que se pode fazer é criar incentivos regulatórios ou fiscais para a ampliação, né, desse mercado de entrada. O BNDES, por exemplo, usa isso muito como instrumento na BNDESPar. Quer dizer, o objetivo da BNDESPar é sempre carregar a empresa até a listagem. Não sem motivo de aproximadamente 21 empresas que estão no novo mercado da Bolsa, se não me engano, 11 são empresas que foram investidas pelo BNDES. Então, o BNDES tem tido essa preocupação de fazer com que as empresas se desenvolvam até o ponto de, né, estarem listadas e possam emitir ações. Mas, definitivamente, há uma questão tributária mais ampla que precisa ser endereçada no Brasil. Quer dizer, e aí eu aproveito para dizer que não é só a questão das ações. Nós precisamos ter né, isso até foi tentado, né, e inclusive, né, fico até né, confortável de mencionar, porque foi o meu sucessor, Joaquim Levy, que propôs uma reforma da tributação do sistema financeiro, né, porque há uma série de distorções no sistema financeiro hoje que criam desincentivos a uma série de ativos. Presidente, a Casa aqui atua com todos os corpos de empresários do país, mas o nosso foco nas micro e pequenas empresas é muito importante. O senhor falou que, dentro da reformulação que o senhor fez no banco, está em curso, está atuando mais agora, voltado para a micro e pequena empresa. Ocorre que o banco, a maior parte da atuação do banco, é através de agentes. E permanece ainda a dificuldade do micro e pequeno empresário em ter acesso ao crédito em função, principalmente, de garantias. A minha pergunta é o seguinte: o senhor, com a sua experiência, o que o senhor acha que ainda precisa ser feito de forma urgente para que os micro e pequenos empresários tenham acesso ao crédito? De fato, a atuação do BNDES para o segmento de micro, pequena e média empresa já tem mais acesso direto ao BNDES, mas até a micro e pequena normalmente acessa via agentes financeiros. E aí você tem um problema conjuntural momentâneo, que foi um alto índice de inadimplência nesse segmento nos anos de 2014 a 2017. Então, o mercado se retraiu muito, né, os nossos repassadores se retraíram muito, porque tiveram, né, perdas consideráveis com esse segmento. A reação natural, né, do banco, né, do agente financeiro, diante de um cenário de aumento de inadimplência né, apertar as condições de acesso ao crédito. Isso vai melhorar nos próximos anos, à medida em que, né, o nível de alavancagem das empresas está diminuindo e à medida em que o nível de inadimplência também está caindo. Então, nós já estamos observando nas nossas linhas de repasse,
principalmente no segmento de pequena empresa, a micro ainda não, mas na pequena empresa e na média, nós já estamos com um crescimento nominal. Então, assim, eu aqui talvez erre o número, mas assim, se não me engano, nós estamos com mais ou menos 25, 26 bilhões de aplicação nesse segmento, que é um pouco acima do ano passado. Então, assim, em valor nominal está crescendo. Agora, o problema fundamental da pequena empresa é a falta de alguns elementos que são fundamentais para o crédito, que é um histórico, normalmente são empresas muito novas, né, e a questão das garantias que você colocou. Como é que isso está sendo trabalhado hoje no sistema financeiro, não só no Brasil, mas no mundo? Com novas metodologias de avaliação, que são paramétricas, né? São metodologias estatísticas, com uma série que levam em consideração uma série de fatores, inclusive e principalmente do empreendedor. Eu diria que nos próximos anos, o crédito para microempresa e pequena empresa, ele vai se basear muito mais no empreendedor do que na empresa. E isso já está ocorrendo. Outro dia eu estava conversando mesmo com um dos nossos maiores agentes repassadores, e eles estavam me falando, Diogo, aqui a gente já migrou. Pequena empresa aqui é tratado como pessoa física. Então, assim, a avaliação ela é feita de uma maneira totalmente distinta do que era antes. Então, acho que isso, aliado às novas tecnologias, fintechs, que reduzem muito o custo, acesso, crédito via internet, isso tudo vai facilitar. O BNDES está estudando isso. Nós temos uma equipe estudando como é que o BNDES vai operar diretamente com pequenas empresas. Hoje nós não temos estrutura física para fazer isso. Se eu amanhã dissesse venham ao BNDES, não ia ter capacidade de atender. Então isso precisa ser resolvido com tecnologia. E isso é o que a gente está estudando nesse momento. Provavelmente até o final do ano nós teremos um produto de coparticipação com os agentes financeiros. Esse elemento talvez seja dinamizador do apetite dos agentes. Então, a ideia é que a gente tenha pelo menos 30% da operação seja risco do BNDES. Então, isso reduz a necessidade de capital do agente repassador, melhora a rentabilidade da operação, reduz o custo e facilita o acesso. Então, essa é uma das medidas que a gente vai adotar. Mas esses temas que você mencionou, na verdade, eles são mais estruturais, precisam de desenvolvimento de capacidade de análise de crédito. Esse é o problema, análise de crédito. Como é que você analisa se aquela pequena empresa que não tem histórico, não tem garantia, não tem um track dentro da instituição, como é que você analisa que ele tem capacidade para tomar crédito? Ok. Procurando respeitar aqui o seu tempo, em função da sua agenda, eu tenho aqui diversas perguntas, eu vou pedir desculpa a todos e vou fazer uma última pergunta que vai ao encontro aqui das indagações do Rogério Andrade, do Daniel Gadulich, e vou fazer uma pergunta, portanto, e as demais eu vou entregar aqui a assessoria do senhor para depois serem respondidas oportunamente. Há algum tempo o BNDES vem tendo assim, uma exposição na mídia com relação à questão de operações de grandes grupos, com relação aos campeões nacionais e em operações até internacionais. O novo governo, através da imprensa, a gente tem tido conhecimento que, a partir do novo ano, é condição importante para o novo governo se ter conhecimento de todas as operações do BNDES. Nós sabemos, aqui a casa conhece bem o banco, a gente sabe que o banco tem um corpo profissional muito competente. Eu gostaria de dar ao senhor a oportunidade, portanto, do senhor falar um pouco sobre este assunto, porque o senhor tem falado um pouco também na imprensa também, e aqui, aproveitando a sua estada aqui na casa, é um assunto que eu acho que é importante para o BNDES e para a população brasileira. O BNDES é um banco transparente, está preparado para aumentar a transparência, se for o caso? Domingos, muito obrigado. A pergunta não podia ser mais conveniente. E eu vou começar usando um pouco, que não é a minha natureza, nas palavras.
Eu vou dizer uma frase simples. O BNDES é hoje o banco mais transparente do mundo. Não é do Brasil, do mundo. Nenhum banco do mundo publica 100% das suas operações no seu site. 100% das operações do BNDES estão divulgadas no site do BNDES, podem ser consultadas pelo nome da empresa, pelo local, por data, da maneira que melhor interessar a quem estiver procurando. Operações nacionais e internacionais. Valor da operação, quem contratou, objeto, taxa, prazo, se tem equalização, se não tem. 100% das operações do BNDES estão disponíveis para acesso imediato via internet no site. E não é num cantinho escondido do site, não. É na página principal, tem lá uma aba chama Transparência. Clicou ali, já abre um menu para você pesquisar. Então, primeira coisa, o BNDES é o banco mais transparente do mundo hoje. Segunda coisa, não há nenhum empregado do BNDES sequer delatado por corrupção. Zero. Não há nenhum. E, de novo, não há nenhuma instituição no Brasil que possa dizer isso. Só o BNDES pode dizer que não tem nenhum empregado seu que tenha sido delatado. Houve um caso que foi incluído no inquérito, cuja alegação era de que ele era a pessoa com quem o delator falava no BNDES. Não há indicação de que deu benefício, nem recebeu, nem nada. Era com ele que eu falava. Sim, porque, obviamente, ele era a pessoa que supostamente atendia aquele setor e aquele tipo de empresa. Então, não há nenhum caso de corrupção. Nós temos um escritório internacional, nesse momento, executando trabalhos de investigação forense no BNDES. E a conclusão disso deve se dar ainda esse ano. O BNDES foi objeto de auditoria, de investigação por diversas instituições de controle no Brasil. Não há, até o momento, nenhuma evidência de que tenha havido nenhum ato de corrupção dentro do BNDES. Então, eu acho que isso merece ser melhor esclarecido. Eu só recebo essas palavras que foram ditas a respeito do banco como incentivo para que o BNDES continue avançando na sua política de transparência. Hoje nós, inclusive, temos um acordo com o TCU, e teremos, na semana que vem, o lançamento da nossa nova plataforma de transparência com dados adicionais ainda agregando. Mas aí já são dados de detalhamento. Os dados, como eu disse, principais estão todos no site, das participações do banco, das operações de exportação, das operações internas, 100%. É preciso dizer também o seguinte, a inadimplência do BNDES é a menor do sistema financeiro nacional. Hoje nós temos um índice de inadimplência de menos de 2%. Muito impactada pelo Estado do Rio de Janeiro. Retirando o Estado do Rio de Janeiro, é menos de 0,5% de inadimplência no BNDES. Então, sim, é uma carteira muito saudável. O BNDES fez operações muito corretas com os recursos que lhe foram alocados. Há questões criticáveis, sim, e eu já falei sobre isso também. Eu não concordo, por exemplo, com a história dos campeões nacionais. Não é papel do BNDES. O BNDES não tem que escolher quem serão os grandes empresários do Brasil. Isso é uma questão de mercado. Cabe ao BNDES apoiar o desenvolvimento das empresas brasileiras e apoiar o desenvolvimento do país. Mas isso não significa que tenha havido dentro do BNDES atos ilegais ou atitudes incorretas. Pelo contrário, o BNDES é, a meu ver, uma das instituições mais éticas do Brasil. Um corpo técnico extremamente qualificado e profissional, que ao longo de 60 anos prestou serviços relevantes ao país e que, como eu acabei de dizer, terá papel extremamente importante nos próximos anos ainda. À medida que o mercado vai se desenvolver e que tudo isso vai acontecer, o BNDES será um elemento fundamental ainda para o desenvolvimento do país. Então, eu agradeço a pergunta e acho que é sempre muito bom a gente esclarecer essas questões. Sobre financiamento à exportação, um elemento fundamental.
o BNDES não financia 1 centavo de despesa no exterior. Não foi enviado R$1 sequer para nenhum outro país a partir dos financiamentos do BNDES. Os financiamentos do BNDES são para despesas no Brasil. São produtos, bens e serviços produzidos no Brasil que são exportados. Portanto, tudo que foi financiado pelo BNDES gera emprego, gera renda, gera atividade econômica no Brasil. E é fundamental que isso aconteça. Nenhum país decente deixa de apoiar as suas exportações. Os Estados Unidos têm o Exim Bank, os países europeus, cada um tem o seu, o Canadá tem a EDC, a França tem a EDF, a Alemanha tem o KfW, a Coreia tem o seu, a China tem, o Japão tem o JBIC, e assim por diante. Todos os países do mundo têm. Por quê? Porque você só vende equipamentos grandes, complexos, serviços de grande volume, se você tiver financiamento. Você não vende uma locomotiva, você não vende um avião sem financiamento. Então, isso faz parte do jogo internacional e o Brasil tem que estar preparado para isso, com transparência, com eficiência, com todos os controles, como acontece no BNDES, mas nós não podemos, em hipótese alguma, abrir mão de ter instrumentos poderosos de apoio às exportações do Brasil. Então, são questões que precisam ser melhor qualificadas, a gente precisa assentar a poeira para... Bom, financiou país tal, bom, não era um bom risco, talvez não tivesse... não foi uma boa operação, está inadimplente, tudo bem, mas nós temos que continuar financiando outros países, continuar fazendo negócio, porque é assim que a economia se desenvolve, é fazendo negócio, vendendo, exportando e assim por diante. Presidente, mais uma vez eu queria parabenizá-lo. O senhor, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores quadros que o Brasil tem. Agradecer ao senhor. E foi uma honra estar aqui como mediador do evento. Passo aqui a palavra para a nossa presidente, Ângela Costa. Só quero realmente agradecer mais uma vez, Diogo. Realmente você trouxe esclarecimentos básicos e fundamentais que realmente precisávamos. Tá? E para terminar e dar início ao nosso almoço, queria dizer do prazer da associação hoje estar recebendo você, e juntamente com o aniversário de um benemérito nosso aqui, que nos deu a honra de vir comemorar seu aniversário, Aristóteles. Parabéns, Aristóteles, também pelo seu aniversário. E obrigado. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos e convidamos para o almoço.